Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mulheres com Espada, Como Carregar a Sua Cruz como uma Heroína. Capítulo 8. Palavras como Espada. Da autora Lisa Bevere. Porque, embora, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. O sabre confiado a nós não é erguido com nossas mãos, ele é erguido com as nossas palavras. Declaramos a palavra de Deus como uma arma que é ouvida muito antes de ser vista. A última vez que o mundo viu a espada, a palavra de Deus, a sua forma mais poderosa foi quando Jesus caminhou nesta terra. Ele anseia que cresçamos coletivamente e alcancemos essa estatura. Assim como o nosso Salvador e Senhor, temos o poder de desembainhar nossa espada escolhendo as palavras que iremos dizer. Falamos como embaixadores da fé, da esperança e do seu amor para que as pessoas na terra saibam que foram reconciliadas ao Senhor, de tudo por meio do amor, da morte do seu Filho. Somos ministros da esperança, cujas palavras são temperadas com sal e luz, e soam estranhas em um mundo temperado com escuridão. Palavras são invisíveis, mas se forem mal utilizadas, podem se provar mortais. Palavras são armas potentes para todas as causas, boas ou más. Temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar corações. Agora é hora de falar palavras celestiais com a intenção de libertar outras pessoas com nossas palavras e ações. Nossa língua ancestral une tudo que já foi dividido, porque ela é a palavra de Deus. Pense nisso. Deus nos deu sua língua e não precisamos aprender a gramática ou a ortografia do céu para utilizá-la. Ele cingiu as palavras com força e cuidadosamente estruturou cada sentença para que cada sílaba fosse entrelaçada com poder e pontuada pela promessa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Observe que o versículo não diz que algumas escrituras são inspiradas e úteis, mas toda a escritura ensina, corrige, repara e equipa. Se escolhermos declarar e praticar apenas uma parte da Escritura, acabaremos mal equipados e despreparados para o que nos espera no futuro. As Escrituras se tornam nosso espelho. A palavra de Deus tem o poder de nos mudar para refletirmos o que é verdadeiro e afastar o que é falso. Observar a palavra nos faz mudar não apenas a maneira como falamos, mas as motivações das nossas palavras. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João 3, capítulo 31. A língua tem o poder de elevar ou diminuir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Podemos falar de acordo com os costumes desta terra ou seguir o padrão do céu. A Bíblia, na versão A Mensagem, parafraseia João 3,31 desta maneira: aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Somos os nascidos na terra, renascidos para o céu. Se eu descobrisse que iria viver o resto dos meus dias neste planeta, na Itália, faria sentido aprender italiano. Bem, iremos viver a eternidade no céu, então faz sentido aprender a língua do céu. É hora de falarmos a língua do nosso renascimento, da terra do nosso Pai.
De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Salmo 45, versículo 1. Deus deseja demonstrar seu poder em você através de você. Ele nunca planejou que vivêssemos nossas vidas limitadas a línguas e, portanto, à esfera do poder humano. A oração nos convida a experimentar uma intervenção divina que nos faz ter uma nova visão que ultrapassa os limites da nossa linguagem humana. Nossa nova posição nos dá uma nova perspectiva. Nós erguemos a espada quando levantamos sua palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. As palavras de Deus não possuem falhas e são vibrantes. Elas são comparadas a espadas que iluminam a escuridão. Ele confiou aos seus filhos uma língua poderosa, santa e antiga. Essas palavras vivas devem ser usadas honrosamente. Quando suas santas palavras são mal utilizadas ou esbravejadas com um tom condenatório, o reflexo é distorcido e a luz do céu é engolida pela escuridão. Eu amaria falar uma língua estrangeira. Seria tão maravilhoso dominar de forma prática palavras que abririam as portas de outros países para mim. Como muitos norte-americanos, fiz 2 anos obrigatórios de línguas estrangeiras na escola, mas não havia com quem conversar. Meu domínio limitado de francês rapidamente se perdeu. Se eu tivesse tido a opção de estudar italiano, minha história seria agora diferente. Apesar do meu pai ter nascido nos Estados Unidos, sua primeira língua não era o inglês. Meus avós nasceram na Sicília, portanto falávamos italiano. Naquele tempo, os italianos eram vistos como imigrantes pobres e ignorantes. Sua língua os conectava às comunidades italianas, mas os isolava dos norte-americanos, que falavam inglês. Meu pai rapidamente descobriu que seu sotaque fazia com que ele fosse diferente dos outros na escola. E é difícil perder um sotaque quando se fala uma língua em casa e outra diferente todos os dias na escola. Vovó ficou viúva quando papai tinha apenas 10 anos. Como filho mais velho, ele trabalhou duro para ensinar inglês à mãe para que ela pudesse sustentar a família. Como meu pai costumava contar, ele fugiu ainda jovem, mudou o seu nome de Venerando para Giuseppe, serviu às Forças Armadas e jogou futebol na Universidade Indiana. Após a faculdade, ele trabalhou para uma companhia aérea. Casou-se com minha mãe, que era comissária de bordo, e se esforçou muito para se distanciar daquela criação pobre. Muito tempo se passou até papai se tornar um homem de negócios de sucesso. Eu cresci sendo chamado de Rob, sem papéis, mas na verdade eu não fazia ideia do que meus parentes da Indiana diziam. Tudo o que eu sabia era que quando nos reunimos com a família do meu pai na casa da vovó, os irmãos falavam uns com os outros em tom alto e expressivo, com uma linguagem musical que nunca escutei em minha casa. Infelizmente, apenas algumas frases e canções me foram ensinadas. Eu gostaria de ter aprendido mais. O mesmo hoje, quando viajo para a Itália, me pego lembrando o ritmo da fala da minha avó. É como se a língua materna do meu pai estivesse chamando a filha. Você deseja falar uma língua estrangeira? Por favor, não pense que estou me referindo ao trabalho entediante de aprender a gramática da língua. Eu me refiro a ter um entendimento verdadeiro e inato, tão profundo a ponto de poder falar o idioma com fluência.
Talvez você já seja fluente em uma língua estrangeira. Se esse for o caso, então não preciso dizer a você como essa habilidade abre portas e faz conexões imediatas entre pessoas que pertencem a mundos diferentes. A combinação emocionante de língua e propósito compartilhados conecta os habitantes de diferentes países de maneira poderosa. Quando traduzimos nossos livros para várias línguas estrangeiras, ficamos maravilhados com a maneira como essas mensagens encontram seu caminho até as mãos de outros. O que antes era isolado se sente incluído e os que recebem sentem que sua necessidade foi dignificada pelo dom intencional de outros. Eles não apenas receberam a palavra de Deus na língua deles, mas a receberam através de experiências humanas que são compartilhadas para que a palavra seja aplicada à sua vida diária. Quando escrevi o livro Cuidado, defini o cuidado como uma língua afetiva comum às mulheres. Assim como a língua, o cuidado se expressa tanto de maneira verbal como não verbais. Esse é um exemplo de língua materna que temos em comum. Tão certo quanto a língua nativa expressa a nossa nacionalidade. Com este livro, espero revelar mais outra camada tão importante quanto as duas anteriores. Quero aprofundar-me um pouco mais a falar sobre uma língua ainda mais poderosa do que nossa língua nativa ou a língua materna falada pelos nossos corações. Essa estrutura da língua tem o poder de avançar para além da conexão com as pessoas. Suas palavras são entremeadas com o poder real de tornar o invisível visível e criar algo a partir do nada. Quando nosso Pai falou, a criação teve início. De um vazio escuro, de caos sem forma, ordem e luz irromperam, para sermos filhas tementes que fazem coisas impressionantes a fim de honrar nosso maravilhoso Deus. Precisamos das suas palavras e do seu nome. Assim como acontece com o nosso Pai, nossos pensamentos são liberados quando falamos. Deus nos criou com um entendimento íntimo do que é receber, carregar e, na plenitude do tempo, dar à luz vidas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Normalmente ouvimos esse versículo ser usado como uma admoestação para guardarmos nosso coração ou avaliar o que está armazenado nele, ouvindo o que sai da nossa boca. Mas dessa vez quero olhar para esse versículo através de lentes diferentes, tendo como motivação a abundância que havia em seu coração. Deus falou e o universo das galáxias veio a existir. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Você é muito mais instigante e complexa do que o oceano, montanhas e leões. Você, amada, reflete um atributo do nosso Deus invisível. Quando essa linguagem é sussurrada, grandes distâncias são instantaneamente atravessadas e as esferas da terra e do céu são unificadas. E cabe a nós falar, porque se trata de línguas do nosso Pai. Além de ser uma coleção de palavras de Deus escritas que formam espadas, as Santas Escrituras são a língua viva e cheia de fôlego do nosso verdadeiro lar. E como tal, cada frase é repleta de imagens e instruções, tanto para a nossa atual jornada na Terra, quanto para aquele alto e santo lugar. Sua palavra substitui tudo o que conhecemos sobre língua, porque elas foram o início de tudo, o que vemos agora. A língua do nosso Pai pode ser falada com perfeição por todos, independentemente da língua nativa e do sotaque da pessoa.
Esses textos poderosos e antigos estão disponíveis a todas as tribos e dialetos. A dinâmica de línguas estrangeiras nasceu quando Deus dispersou o povo desobediente que falava a mesma língua. A seguir está o relato da Torre de Babel. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao 9. É interessante observar que esse projeto de construção, que parecia impossível, poderia ter sido possível por causa de dois fatores: um povo unido e uma mesma língua. O esforço deles seria bem-sucedido mesmo não sendo de autoria de Deus. Os planos deles eram motivados pela clara desobediência e instrução de Deus em Gênesis 1. A confusão das línguas não apenas interrompeu o processo deles, como também dispersou um povo unido pelos quatro cantos da terra. A história da existência humana começou com uma única língua, e creio que terminará com uma única língua, a maravilhosa língua de Deus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pratos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 6 ao 11. Multidões se reúnem quando o céu encontra voz na terra. Quando temos verdadeiramente algo a dizer, Deus encontra um caminho para interpretar nossas palavras e levá-las a todos os que precisam ouvi-las. Quando nos rendemos a falar as suas palavras pelo poder do seu Espírito, coisas surpreendentes podem acontecer. Eu anseio muito por essa expressão unificada da maravilha de Deus. Você não acha interessante o fato de Deus escolher pessoas de uma região de pessoas analfabetas, Galileia, para declarar as suas gloriosas maravilhas aos religiosos e letrados que se reúnem em Jerusalém, vindo de várias partes? Ninguém foi deixado para trás. Mais importante ainda do que compartilhar uma língua terrena comum que tem a mesma sonoridade é o poder coletivo de dizer a mesma coisa. No dia de Pentecostes, as declarações do céu invadiu a terra e todas as pessoas souberam disso. Nosso Deus Altíssimo é triunfante. Seu glorioso amor e maravilhosa misericórdia não conhecem limites. O dom da salvação vem apenas através da fé nele, e todos os que o buscam encontram graça e esperança. A questão aqui não é se você acredita em falar em línguas. Existem questões maravilhosas para serem respondidas. Escolheremos usar nossas palavras de maneira
que nos tornemos menos importantes e Deus seja glorificado? Iremos expressar nossas falhas como nossas palavras ou iremos falar das suas obras perfeitas? Seremos uma única voz permitindo que seu Espírito nos preencha? Nunca vi o compromisso de se trabalhar unido, a menos que todos os participantes estejam alinhados a uma causa maior. Estarmos alinhados e unidos com o propósito e língua do nosso Pai dará início, mais uma vez, ao plano de Deus e unirá um povo ao redor do seu propósito. Com tantos pedaços da espada, seu corpo e sua palavra, separados e retirados do nosso campo de visão, sabemos apenas qual a nossa parte, em parte. Para entender a função de uma parte, é melhor ter uma ideia da imagem como um todo. Peças faltando significam naturalmente que há partes que conhecemos e outras partes cujas lacunas são preenchidas pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Nós profetizamos e falamos palavras de fé para dar forma ao que ainda veremos da outra parte. Ele é nosso tudo, somos parte de um todo. Por muito tempo, a palavra tem sido interpretada em vez de proclamada. Criamos o hábito de passá-la pelo filtro das experiências humanas, das preferências sociais e dos preconceitos atuais, além do conselho limitado da mente humana, em vez de simplesmente declarar o que foi tão poderosa e eternamente falado e registrado. Interpretamos o Evangelho em vez de expressá-lo. A tentação tem sido a de interpretar a palavra de acordo com a pequena parte que usamos ou possuímos em vez de proclamar a palavra na forma misteriosa da sua plenitude. É preciso fé para declarar uma linguagem que não entendemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Deus formou um mundo que vemos através de palavras que não podemos ver. Quando agimos como nosso Pai e ecoamos suas palavras, a espada encontra sua essência. Quando simplesmente declaramos o que já era poderoso e eternamente forjado no céu, a terra criada reconhece as palavras e se alinha à vontade do seu Criador. Muito se perde na interpretação, quando passamos as palavras do céu pelo filtro da terra, em vez de moldar a terra às palavras do céu. A forma como vemos as coisas é mais bem descrita pelo Antigo do que pelas pessoas do nosso dia. Honestamente, sempre achei que o amigo de Jó parecia estar certíssimo até Deus aparecer.